me ministrado esses dias. É um escritor que eu gosto bastante dele, Brennan Manning. Ele falou que a palavra pregada pelo pregador é que lhe é mais necessária. E é a respeito disso que o Senhor tem me ministrado esses dias. Porque Pedro, Paulo, o próprio Cristo, ele alertou muito a respeito dos últimos dias. E principalmente eles falaram a respeito de uma mentalidade. E a respeito dessa mentalidade que Cristo quer falar com vocês hoje. Porque, além do que tudo que a gente consiga fazer, é importante que a gente tenha um coração guiado e estruturado pelo aquele que o fez. Tá entendendo? Precisamos estar na linha daquilo que o Senhor quer fazer. Eu estava conversando com o Senhor há poucos minutos atrás e ele me orientou que eu começasse falando a respeito daquilo que é cotidiano, daquilo que é diário. Tá entendendo? A gente vem prestando atenção nos últimos tempos, nos últimos anos, o avanço da tecnologia, com o avanço da acessibilidade a muitas coisas que temos hoje em dia, e percebemos o quanto estamos conectados desconectados ao mesmo tempo. E isso reflete muito na nossa vida cristã, porque por vezes a gente está conectado com o Senhor, mas ao mesmo tempo a gente está alheio dele. Está entendendo? E uma mente alheia, principalmente de um amigo tão próximo, não é o ideal para nossas vidas. Por isso há uma responsabilidade de saber ouvir o Senhor. E também não é o saber somente... eu estou meio que estranhando minha voz, que está com um meca arretado. Aí eu fico me desconcentrando, pensando na minha voz. Glórias a Deus. Aleluia. Pronto, perfeita. É meu pastor, cara. Pronto. Bem, não é somente uma questão saber como conversar com o Senhor, mas também uma questão de saber como receber dele aquilo que ele quer falar. Tá entendendo? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 13, na parábola do semeador. Eu vou ler nessa versão NA aqui. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Pode pular. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por meio de parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Eu acho interessante que Cristo, quando ele começa a ensinar, ele usa uma linguagem que o povo entenda. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que o Senhor sempre vai se comunicar com a gente da forma que a gente entenda. Ele não vai ficar usando do espantinho e os migué que a gente usa para conversar com outro, não. Tá entendendo? Ele vai comunicar com a gente na nossa linguagem. Tanto que, por vezes, quando eu fui orar, o Senhor me respondeu falando na minha linguagem, nas minhas gírias. Tá entendendo? Porque além de uma pessoa, ele nos trata como filhos. E ele entende a nossa subjetividade e entende a nossa individualidade também. Tá entendendo? Eu acho que por vezes a gente deixa de escutar o Senhor porque a gente está muito mistificado na como ele vai falar, sendo que ele fala de maneira simples. O resultado que ele pode, da voz dele dentro de você pode ser impressionante, mas a maioria das vezes, e boa parte das vezes, vai ser simples a maneira dele falar. E ao semear, uma parte caiu à terra à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. A gente observa aqui o Senhor, quando ele está pregando, falando com o povo lá à beira da praia. Ele relata 3 tipos de terra. Interessante que somos feitos do barro, né? E a matéria das 3 terras era a mesma, mas só que não bastou o semeador sair a semear. Não basta Jesus somente sair nos nossos dias, entre aspas, porque ele sempre está conosco. É por vezes que a gente esquece que ele está com a gente.
Então é uma questão de adoração e uma questão de atenção. Porque por mais que a atenção seja por mais que a adoração também seja atenção, falta muita atenção no dia da gente para perceber o Senhor no nosso dia. Tanto que por vezes, quando eu estou sozinho, e chega ao final do dia, eu fico triste em pensar em quantas vezes eu deixei de escutar o Senhor porque eu estava mais concentrado em outras coisas. Entendendo? Os discípulos se aproximaram deles e perguntaram: por que falas ao povo por meio de parábolas? Ele respondeu: a você foi dado conhecimento dos mistérios de Deus, mas não a eles. A quem tem será dado, e este terá em grande abundância. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque essa razão eu falo por parábolas. Porque vêm, eles não vêm, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca o entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouvindo com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com ouvidos e entender com o coração. Eu fico pensando como é que foi para aquele povo. Para aquele povo não, para os discípulos ouvir isso. Porque escutar que a gente não entende muitas das coisas que Jesus fala por uma insensibilidade no nosso coração é complicado. É complicado principalmente para aqueles que andam com Ele. Tem um negócio na Bíblia, eu acho que vai ser falado muito mais no Velho Testamento, que é a questão da lepra. A lepra é uma doença que deixa as pessoas com a pele insensível à dor. Tá entendendo? Tanto que um dos testes de hanseníase é pegar uma agulha quando a pessoa não está percebendo e catucar o lugar. Se a pessoa não sentir dor, você tem um sério problema, meu amigo. E um fato interessante é que temos que observar como estamos sentindo dor da falta do Senhor. Porque se não temos sentido mais, algo está errado, amigo. Algo está muito errado. Maria e José, quando foram adorar o Senhor em Jerusalém, em dias de festas, adorando o próprio Cristo, que era filho deles, que estavam andando com ele diariamente, conseguiram esquecer do próprio filho. Voltaram para a cidade e depois tiveram que voltar de novo atrás de Jesus. Se os próprios pais conseguiram esquecer do Jesus, que era corpo, que andava com ele diariamente, quanto mais nós que temos ele em espírito. Está entendendo? E por vezes o Senhor se depara com a gente com o coração com má vontade, insensível, que não deseja ouvir o Senhor. Eu compreendo que não somos perfeitos de forma alguma, mas também temos uma responsabilidade de saber ouvir aquele que nos ama. Está entendendo? Bem, logo em seguida, se vocês forem observar o texto, o Senhor vai explicar a parábola para eles, enfrentando terra por terra. Eu gostaria de começar falando a respeito da primeira terra, a terra pisada, que fizeram muitos caminhos. Quando a gente lê, a gente gosta de observar muito as aves, que fala, né? Não, foi as benditas das aves, foi lá e comeu a semente. Mas só que a ave não passou o dia caminhando naquela terra para fazer um solo pisado, não. Eu morei por um tempo em Zenho, não. Morei em uma cidade do interior. E era comum por lá que houvesse caminho de barros. Mas só que sempre nesses caminhos de barros, a gente geralmente na beira assim, do caminho, a gente vê que a terra é socada no chão. Porque muitas pessoas passaram por lá. Tá entendendo? Mas só que uma ave, por seu tamanho, por sua natureza, ela não é trouxa de ficar andando o dia todinho por ali, não. É a terra que permite que as pessoas passem por cima delas. Aí eu pergunto a vocês nesse momento, quando você vem, sabemos que aqui o culto, se eu não me engano, porque eu ainda sou novo, é domingo e terça-feira. Como é a sua mentalidade no domingo e na terça-feira? Quantas pessoas você deixa passar na sua mente? Tá entendendo? Porque depois não adianta reclamar que você não entendeu nada e não consegue aplicar isso no seu dia a dia. Eu não estou falando para você que você tem que aplicar imediatamente, porque também não é assim que funciona. É o Senhor que quiser essa aplicabilidade nas nossas vidas. Mas só que a gente tem que entender que também temos uma responsabilidade de como a gente vai receber aquilo que o Senhor nos dá. Está entendendo? Porque por mais que as árvores vão lá por sua má vontade, que na Bíblia vai falar que são os demônios, e roubar a palavra do coração do povo, foi a bendita terra que não deixou a palavra para entrar. Porque ela passou o dia distraída com muitas ocasiões. Ela passou o dia não ligando para aquilo que o Senhor queria falar.
Eu tenho o costume de manhã tentar orar. Por vezes eu tenho que sair apressado, porque eu tenho que sair 2 horas antes de casa para estar todo dia na faculdade. Então, às vezes minha oração é frazuta, mas eu tento me comunicar sempre com o Senhor. Porque se eu passo o resto do dia, eu não escuto no Senhor no final do dia, bate um arrependimento. Porque imagina você passar o dia todinho com aquele que você ama e você só perceber ele no final. E pior que é possível. Eu já tive algumas decepções de estar com pessoas e elas não estarem comigo. E isso fala muito de adoração. Porque, puxa, cara, adoração, quando a gente vai ver na Bíblia, a gente observa que sempre começa com um entendimento e também com a admiração. Ou melhor, uma contemplação da pessoa, tá entendendo? E se eu não contemplo aquilo que está tão próximo de mim, se eu não tenho entendimento que o Senhor está perto de mim, como é que eu posso querer aplicar ele no meu dia a dia? Ou como é que eu posso querer trazer ele, trazer ele tão próximo, mas só que ao mesmo tempo eu não dou atenção a ele, tá entendendo? Já pensou que o motivo da semente não entrar seja pela dureza de uma mente extremamente compactada? A gente tem um costume hoje em dia de estar escutando tudo muito rápido. É tudo imediato para a gente não tem paciência de ouvir. Eu leio muito por conta da faculdade e por vezes eu encontro a minha mente muito lotada de coisa. Aí quando vem não tem mais ânimo para ler a Bíblia, tá entendendo? E a gente, por vezes, dia após dia, está compactando a nossa mente, está ficando mais duro, está ficando mais difícil. Que quando a gente vai ler a palavra não tem nem mais graças a. A segunda terra que o Senhor relata é a entulhada de pedregulhos. E eu passei um tempinho tentando refletir, porque a primeira e a segunda é mais fácil de pegar. Mas a primeira e a terceira é mais fácil de pegar, mas a segunda é um pouquinho complicado. Por quê? Porque não é natural da... Estamos escutando? Não. Não é natural da gente encontrar algo tão enorme, algo em um local que não é propriamente dele. Entendeu? Como é que uma pedra foi parar no meio de um terreno que é fértil? Porque o Senhor na Bíblia fala que o terreno é fértil. Entendeu? A planta... ela conseguiu crescer. Ela conseguiu criar raízes. Ela conseguiu criar raízes, mas só que quando veio as dificuldades, ela não conseguiu permanecer no lugar onde ela estava. Quando essa imagem me veio na cabeça, o Senhor me levou para a cruz. Me fez lembrar que quando o lanceiro, um soldado romano, enfiou a lança na costela de Jesus, saiu água. E em Lucas fala um detalhe muito interessante, que saiu água das costelas de Jesus quando ele morreu. Tá entendendo? Eu me pergunto qual foi a falta de umidade que faltou nessa terra para que ela conseguisse crescer e prosperar nela. E também, quem foi que jogou essas pedras nessa terra? Porque por vezes a gente fica atolado de coisas, de pessoas que jogaram dentro da gente, traumas, decepções. Isso acaba atrasando o progresso que o Senhor queria ter com a gente. Entendendo? Uma terra era fértil, que recebia a semente com alegria, mas que não permitia sentir a dor de criar raízes. A gente, por vezes, esquece que quando a gente recebeu Cristo, a gente também recebeu as dores deles. O sonho de Paulo, quando ele estava escrevendo suas cartas, ele sempre citava que queria ser conhecedor das dores de Cristo. Mas só que a gente muitas vezes evita sentir essa dor. Uma terra que não se permite a retirada de seus pedregulhos para que a semente alcance. Uma terra que não se permite a retirada de seus pedregulhos para que a semente alcance o que há nelas mesmo. Quando o Senhor fala desse terreno, ele não diz que não havia terra. Ele diz que havia pouca terra. Por quê? Porque estava lotada de pedregulho. Eu penso que, às vezes, dentro de nós mesmos, há muitas coisas menos nós mesmos. Como assim? A gente está tão lotado de outras coisas que as pessoas disseram sobre a gente que a gente, às vezes, não conhece. Ou melhor, a gente não conhece aquilo que o Senhor sabe sobre nós. E é importante que a gente retire essas pedras. A terceira terra que o Senhor falou, no versículo 2, diz assim:
Quanto à semente que caiu no solo dos espinhos, este é o caso daqueles que ouvem as palavras, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando infrutífera. Quando no texto vai falar, ele não fala que os espinhos já estavam lá. Cristo fala que os espinhos cresceram junto com as sementes. Pense no dia que você se converteu. A semente foi plantada naquele dia, mas o que você permitiu que crescesse até esse tempo? Está entendendo? E a pessoa, nesse caso aqui, essa mentalidade que o Senhor está falando aqui, ela permitiu que outra semente vingasse junto com a semente que o Senhor plantou nela. E quando as duas estavam do mesmo tamanho, a semente da preocupação sufocou a outra. Está entendendo? Eu faço curso de psicologia. E quando eu estava estudando sobre ansiedade para fazer um trabalho, eu fui pesquisar a respeito das patologias e também da básica, porque é normal do ser humano sentir ansiedade. E os cientistas, muita gente acredita que o motivo de sentirmos ansiedade é simplesmente por uma causa de sobrevivência. A gente se preocupa com o que vai comer, e enquanto eu como, eu penso como é que eu vou fazer para comer amanhã. Mas só que essa mentalidade, quando olhamos para a Bíblia, foi extraída do Éden. Ou melhor, teve seu início a partir do Éden, da queda que o homem teve. Porque no Éden, Adão não precisava ter preocupação. O Senhor estava com ele e ele havia provido de tudo para Adão. Mas a partir que Adão sai do Éden, ele começa a se preocupar com o que ele haveria de comer no dia seguinte. Mas só que Cristo, ele nos coloca de volta no Éden. E um cristão que não está com a sua mentalidade de volta no Éden, ele está se preocupando à toa. Porque quando Cristo vai falar a respeito das preocupações, ele fala primeiramente da vida. O que é a vida diante dessas coisas? O Senhor conseguiu nos recuperar de algo que a gente estava morto. A Bíblia fala que estavam mortos nos nossos próprios pecados. Está entendendo? E o Senhor recuperou aquilo que era impossível da gente recuperar sozinho. E as coisas que Ele nos provém agora, elas partem de um princípio muito, muito, muito simples. Porque às vezes a gente quer ter a provisão sem ter a necessidade. Está entendendo? A gente se preocupa muito como é que o Senhor irá prover, mas só que a gente não espera pela necessidade. Está entendendo? A gente quer receber o agora. A quarta terra e a boa terra. E eu acho interessante que o Espírito Santo diariamente nos conduz a esse lugar de quarta terra. Porque ele quer que a gente seja um lugar fértil. Está entendendo? Ele não quer que a gente seja um lugar certo, um lugar que, quando a palavra cair da gente, possa crescer e frutificar, gerar frutos. Mas só que interessante é que uma semente, ela só nasce se ela morrer. É necessário morrer em nossas vidas para que essa semente possa crescer, para que essa semente possa brotar. E o motivo por trás de todo esse cuidado, eu acredito que é para sermos conscientes do Senhor, daquilo que Ele faz diariamente por nós, da nossa responsabilidade pela Sua palavra. E me frustra pensar quantas sementes eu perdi por deixar minha mente negligenciada. Principalmente porque Jesus é a própria palavra. Está entendendo? Quando vocês estavam ministrando, eu estava pensando em quanto que a adoração depende de um entendimento da palavra. Em Apocalipse fala que os anjos, eles adoram diante de Deus. E quando a gente vai para as ondas, a gente vê que o verbo é a palavra. Então, até a adoração que flui de uma palavra é divina. É padrão bíblico, é padrão do céu. Então, se a gente adora o Senhor sem o conhecer, sem o saber aquilo que está escrito, porque nossa mentalidade está cheia de terra, cheia de caminho, cheia de espinhos, a gente não vai conseguir entrar em um lugar de adoração ao Senhor. Está entendendo? Eu sei que eu fui breve, fui simples, mas é isso que o Senhor pediu para eu vir trazer para vocês hoje. Obrigado pela oportunidade. Qual é a terra? Você. Às vezes a gente pensa que o problema está nas aves que vêm e roubam a palavra.